Abramos nossa Bíblia no Salmo 42. Salmo 42 é o texto da mensagem desta hora. Os irmãos acompanhem a leitura e permaneçam com a Bíblia aberta, e nós vamos nos reportar alguns versículos do Salmo 42, ou durante todo o Salmo. Assim como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó Deus meu, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catacumbas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Verso 11: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e meu Deus. Que Deus aplique no nosso coração a função livre de sua santa palavra. Esse salmo, quando os irmãos leem aqui, tem a palavra mastio. Esse salmo é um salmo dos filhos de Coré. E os salmos caracterizados, classificados como mastio, são aqueles salmos que são salmos didáticos. E nós vamos, na meditação e reflexão desta hora, nos atermos a entender que a pessoa que escreveu esse salmo estava numa tremenda crise. Esse mastio aqui, e é um salmo didático para nos orientar, nos ensinar como vencer a crise, como se comportar diante da crise. Ele, tanto quanto os outros salmos, todo o livro de salmos, é um tesouro de instrução do próprio Deus, um tesouro de instrução celestial. É assim que eu vejo o livro de salmos. E esse salmo 42 é um salmo didático, como disse, e não é de Davi, é dos filhos de Coré. O que nós encontramos aqui, meus irmãos? Encontramos não um diálogo. O Salmo 42 é um solilóquio, é um monólogo que o salmista faz com ele próprio e faz com a sua alma. Então a primeira coisa é que não é um monólogo, é um solilóquio. E aí, o que impressiona quando a gente lê o Salmo 42 é que ele não tem começo nem fim e não revela coerência na narrativa. Se a gente parar para devagar observar, não há coerência na narrativa do Salmo 42.
com vitória. Então eu não poderia dizer, como eu digo, não é só vitória, porque aqui não termina com vitória. Essa narrativa não tem constância, porque quem escreveu não era constante. Ele não conseguiu ser constante ou lógico na narrativa. Uma coisa também que nós observamos no Salmo 42 é que não tem nenhuma petição. Ele não pede nada aqui. Ele não pede absolutamente nada. Por quê? Porque não há constância. Porque ele é um monólogo que ele faz com a sua própria alma. Porque não tem petição. Porque não termina com vitória. Porque este salmo revela, ou é um retrato sem corte de uma alma em crise, de uma alma em depressão. Aqui nós encontramos uma tremenda crise existencial. E vamos observar o que caracterizou essa crise. Mas a primeira coisa que nos chama a atenção, nos versos 1 e 2, é que ele revela uma tremenda necessidade e um desejo de encontrar a Deus. Primeira coisa, a necessidade que essa pessoa, que este salmista, tinha de Deus e o desejo de encontrar a Deus. É isso que se revela aqui nos versos 1 e 2. Como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Encontramos logo no começo aqui uma figura, a figura de um servo, a figura de uma costa, a figura de uma cabra dos montes. E aí nós encontramos então esta figura de uma cabra, de um cervo, de uma costa, numa terra árida, cáustica, a busca de água para matar a sede. Por isso ele diz: como o servo brama, anseia pela corrente das águas. E aí a figura é bela: assim por ti suspira, ó Senhor, a minha alma. Meus irmãos, o salmista se compara a este servo. O salmista se compara a esta corça sedenta. Ele está revelando que estava com sede de Deus. Ele diz que não consegue viver sem a presença de Deus. Por isso ele diz: a minha alma suspira por ti, anseia por ti. E aí utiliza esta figura da corça sedenta. Em outras palavras, ele diz que não consegue viver sem a presença de Deus. Isso é verdadeiro na nossa experiência. Quem conseguiria viver sem a presença de Deus e ser feliz? Ninguém. E esta pessoa que escreveu este salmo, nessa tremenda crise, nesse desejo de encontrar a Deus, ele está na busca de respostas. Ele faz uma série de indagações, porque existia na sua vida questões que não foram resolvidas, que não estavam resolvidas, como de resto na nossa vida tem muita coisa não resolvida. Já ouviram algumas, fulano é uma pessoa não resolvida? Já ouviram? Eu já ouvi várias vezes. Por quê? Porque existem crises tremendas. As pessoas estão em crise existencial. Então as pessoas estão aflitas. Este salmista está aflito. Aqui, quando ele começa aqui dizendo que como o servo brama pela corrente das águas, assim a alma dele suspirava por Deus, e a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, esse indivíduo está aflito, está numa crise. Esse indivíduo está depressivo, existencialmente sedento de Deus, de alguma coisa que o complete. Alguém já disse, fazendo uma análise desse salmo, que este salmista está psicologicamente mergulhado nas cascatas da vida. Ele está escorregando pelas regiões abissais do próprio ser. E aí, fazendo assim, ele está cada vez mais afogado em angústia, em agonia. Esta é a situação da sede de Deus, que não só este salmista enfrentou, como muitos enfrentam. Crises, depressões psicológicas,
que levam aos abismos da alma. E aí nós temos que nos confrontar com o verso 3, em que ele faz uma indagação tremenda, revelando a crise que estava. O teu Deus onde está? O verso 3 diz: as minhas lágrimas me servem de mantimento ou de alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? As lágrimas dele diziam assim: onde está o teu Deus? Por que você está assim? Meus irmãos, nós temos que entender que podemos mergulhar na crise. Muitos de nós mergulhamos já. O problema é como enfrentar a crise. Porque quando os caminhos de Deus se tornam inescrutáveis, uma pergunta como esta pode gerar uma crise existencial profunda. Por exemplo, as lágrimas do salmista perguntavam: onde está o teu Deus? Por que você está assim? Por que você está dessa forma? E meus irmãos, vamos ser muito sinceros. Todos nós temos experimentado momentos difíceis na vida. Irmão Júlio, concorda comigo? Irmão Jerusa, concorda comigo? Todos nós temos experimentado momentos difíceis, de dificuldade, de crise, em que pode ser que cheguemos a esse ponto aqui e perguntar: onde está o teu Deus? Porque existem momentos em que a teologia não resolve, Bruno. Existem momentos em que a teologia não resolve. Existem momentos da nossa vida em que as filosofias estão mofadas, cheias de mofo. Você olha para a filosofia, ela está mofada. Há momentos, irmã Raquel, em que os conceitos de bem e de mal tornam-se obsoletos, caducos, esclerosados. Há horas nas quais a vida se apresenta de maneira tão avassaladora que esta pergunta: onde está o teu Deus? É simplesmente a pergunta mais repressiva, a questão mais encurraladora, mais denunciante e mais perturbadora que pode chegar diante de nós. E aí é preciso ter cuidado. Meus irmãos, o escritor brasileiro Guimarães Rosa diz uma coisa muito séria: é perigoso viver. A vida é perigosa. A vida é perigosa e pode chegar um momento em que os problemas, as lágrimas, as dificuldades podem perguntar: onde está o teu Deus? Como aconteceu com o salmista. E tentar responder, meus irmãos, pode criar riscos de transformar-se numa corça sedenta, a busca de Deus. E mais ainda, pode acontecer que nós nos encontremos numa situação em que não constatamos a presença de Deus na vida. E pode acontecer que a gente mergulhe no desespero, e muita gente mergulhada no desespero. Ao lado da correnteza da alma, como disse alguém, sem conseguir emergir da crise da própria existência. Lembremos uma coisa: a crise é própria do nosso viver. E aí eu pergunto: a crise estaria no campo da vocação, da dúvida do que Deus quer de nós, da chamada, do vocar? Muitos entendem que a crise é vocacional, mas ela não é vocacional. Mas a crise não é matrimonial. É difícil a vida dois. É um problema de administrar, um desafio que a vida se nos lança. O problema seria matrimonial? Não, o problema não é vocacional e muito menos matrimonial. Mas eu pergunto: o problema profissional? Muita gente encontra-se exercendo uma profissão que não satisfaz. Viver por viver. Mas seria um problema somente profissional? Não. Mas alguém pode dizer: o problema da meia-idade. Meia-idade. Já ouviu isso? A meia-idade. Aliás, eu tenho uma ligeira impressão que eu tenho lido muito, e alguns amigos meus passaram por problemas da meia-idade. E a meia-idade é caracterizada por uma coisa chamada a idade do lobo. Já ouviu isso? Não somente do lobo, mas da loba. Eu tenho ligeira impressão que eu
sou uma pessoa normal, eu nunca enfrentei essa idade do novo, com as implicações, conforme a gente conhece. Eu não enfrentei isso não. Então a crise seria desses campos? Não. A crise é espiritual. A crise é espiritual. Aqui é uma alma precisando encontrar-se com Deus. É o que ele revela aqui. Ele diz que precisa encontrar-se com Deus na sua vida. O salmista aqui sente que perdeu a presença de Deus. O coração desse homem estava seco, sem a certeza da presença de Deus. E se confrontou com uma pergunta das lágrimas: onde está o teu Deus? O impressionante é que esse Salmo 42 revela uma crise espiritual, mas ele não apresenta confissão de pecados. Pode ver, não tem não. Ele não confessa pecado. E mais ainda, ele não tem pedido de perdão. Ele não apresenta a Deus os problemas do pecado e nem pede perdão. Agora tem uma coisa. O verso 4. No verso 4, meus irmãos, revela uma visão nostálgica do passado. Aqui, verso 4. Quando me lembro disto, verso 4: dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão em festa. Lembro, tinha uma lembrança. Meus irmãos, precisam ter cuidado com a crise, porque ela tem consequências sérias. A primeira consequência da crise psicológica, da crise existencial, da depressão, é que a pessoa pode, como aconteceu com o salmista, se abater nas lágrimas. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas se constituíram no meu alimento. O salmista passou a viver de choro, ele passou a se alimentar de lágrimas. E aí, quando isso acontece um processo de retroalimentação da agonia e da tristeza. Pode haver abatimento nas lágrimas, mas é preciso que nós tenhamos a consciência que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse uma coisa: os que choram serão o quê? Eu tenho dito muitas vezes que toda lágrima é um ponto de partida, mas a consequência da crise existencial aqui no salmista foi abatimento nas lágrimas. Mas uma segunda consequência da crise é a incapacidade de louvar a Deus na sua casa, no templo. E aí, é isso aqui. Verso 4, quando me lembro disso, a visão nostálgica do passado: derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão para onde? Para a casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele foi a uma reunião de confraternização, todo mundo festejando, mas não era um perfeito louvor, porque na crise fica difícil louvar racionalmente. Cantarei com o espírito, com os lábios, mas cantarei também com a inteligência, porque na crise, dessa incapacidade de louvar a Deus na sua casa, é por isso que muita gente não vem à igreja, ou vem esporadicamente, porque a tônica de vir à igreja é vir com alegria. Alegrei quando dizendo que está na casa do Senhor. Muita gente não vem porque não sente alegria, não sente alegria. Na crise é difícil louvar racionalmente. Pode ter toda a teologia do universo, pode ter, mas quando a pessoa emerge na emoção, confunde a cabeça, agoniza a alma, é difícil louvar. É por isso que muita gente não canta, ou canta mal. Por isso, esse salmista aqui estava de certo modo alheio e estranho ao povo de Deus. Ele fazia parte do povo de Deus, ele saiu com a multidão para a casa de Deus.
Meus irmãos, nós não entendemos como as pessoas cantam hino e falam das grandes feitos do Senhor nesses hinos, dos poderosos feitos de Deus. É por isso que eu insisto em que a gente viva a letra dos hinos, tá? Quando não é assim. É impressionante. A vida está atrapalhada, a vida está esbagaçada, a vida está humilhada, está em crise. O salmista lembrava do passado. Lembro-me de ti. Lembrava do passado, mas era apenas lembrança. Muitos de nós lembramos do passado da nossa vida cristã, da alegria que sentimos, mas apenas lembrança do tempo bom que não volta mais. Ele tinha expectativa, mas não tem mais. Lembro de ti, acompanho a multidão, incapacidade de louvar. Mas uma outra consequência da crise, que dizem os estudiosos, é que a pessoa em crise, não é incomum isso hoje, entra numa espécie de paranoia emocional, fica todo sensação, nervos à flor da pele, existencializa a vida, diz não à razão, abdica da promessa e fica vivendo de sentimentos, de automotivações, de momentos apenas da alma, da emoção de algumas horas, mas no fundo é vazio. O que prevalece uma pessoa em crise é o envolvimento no mundo das emoções, da sensação e da depressão. Tem muita gente deprimida, inclusive dentro das igrejas. E o Salmo 42, no verso 6, vamos ler aí, inicia dizendo o seguinte: sinto a batida dentro de mim, a minha alma. E aí diz o seguinte: lembro-me, portanto, de ti. Mas era apenas uma lembrança, era uma espécie de algo doutrinário, era uma foto envelhecida, amarelada da graça de Deus. Não tinha nada atuante na sua vida, nada de novo, não existia nada aqui e agora, como muita gente tem essa experiência. Vem à igreja para acompanhar amigos, ou porque gosta de cantar no coro ou no conjunto, sem possuir o verdadeiro desejo de louvar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Não há uma máquina fotográfica instantânea, como no passado existia, para fotografar e revelar na hora um ato de Deus. Neste caso aqui só existia lembrança do passado. Era uma espécie de paranoia emocional. Então veja, a crise dá um abatimento de lágrimas, incapacidade de louvar a Deus na sua casa, paranoia emocional, mas também dá uma devoção desesperada. Meus irmãos, a coisa é muito séria, por isso que temos que ter muito cuidado, porque a linha que separa o carnal do espiritual é tênue, a gente passa de um lado para o outro sem nem perceber. Às vezes, quando a crise chega, adotamos uma atitude desesperada de devoção. Pode acontecer de devoção. É o caso do salmista, por exemplo. Vamos ver os versos 8 e 9. Ele numa crise tremenda, perguntando onde está o teu Deus. Aí no verso 8 ele diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Olha só que coisa mais estranha. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Olha só, no verso 8 ele diz: o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Isso no verso 8. No verso 9 ele diz: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Olha que coisa mais importante. Ele disse: Deus mandando uma canção nova. Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Que negócio mais louco, devoção desesperada. Ele é devoto. Deus manda de noite para ele uma canção, e depois ele se queixa a Deus: escuta, por que a pessoa se esqueceu de mim? Meus irmãos, temos que ter cuidado. Muitas vezes podemos dizer durante o culto:
aleluia, glória a Deus, um terrível espasmo de desespero e de agonia, porque muitas vezes não é sincero, não parte do coração, é simplesmente uma devoção desesperada. Quem assim faz quer continuar afirmando a graça, a misericórdia, a oração e a bondade de Deus, mas variam, oscilam entre o desespero e a devoção. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas, meus irmãos, no cômputo geral da crise deste salmo, nós temos uma boa informação. Ela tem solução. E ela tem solução, meus irmãos, a crise, a depressão, a ansiedade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fiel. Daí então a necessidade de, se estivermos nesse diapasão de crise, perguntarmos à nossa alma: quais são as tuas razões, ó minha alma? Dizer para elas que enfrente essa cova, enfrente essa depressão terrível e comece a questionar as razões dela. Porque, como diz a psicologia, a maior parte dos arrazoados da nossa interioridade é cheio de autopiedade. Na verdade, nós somos um poço de autopiedade. Nós gostamos de sentirmos vítimas. E aí vem o problema, porque nós somos fiéis, crentes, achamos que Deus tem a obrigação de ser o nosso segurança visível. Às vezes a gente pensa até que devemos fardar a Deus como segurança visível. Por exemplo, por sermos fiéis, a gente entende que não seremos assaltados. É claro que seremos. Porque somos crentes e achamos que nenhum vírus penetrará no nosso corpo, Covid-19. Por sermos fiéis, nós entendemos muitas vezes que não seguiremos jamais dor. Está errado isso. Deus é Deus no Monte Moriá. Quando Abraão foi provado na fé, Deus é Deus no Monte Moriá, e Deus é Deus na experiência trágica da vida de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, devemos perguntar à nossa alma por que ela está azeda, porque a alma está amargurada, transbordante de autopiedade, tentando justificar atitudes de entrega, depressão, sofrimento, lágrima e agonia. Não! Sabe por quê? Há tanto para agradecer, ó alma, porque estás batida. Há tanto para agradecer. Nós pedimos tanto, mas há muita coisa para agradecer. E aí, caminhando para o final, eu vou afirmar uma coisa, e os irmãos vão concordar comigo, sabe qual é? O auxílio de Deus não falha. Amém. O salmista encontrou-se quando vislumbrou a esperança do livramento. Ele diz aqui: espera em Deus, o verso 11, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Por isso, fiquemos certos de uma coisa: o socorro de Deus não demora, o socorro vem. E por isso o salmista disse: nós temos que dizer, ainda o louvarei, ainda virá o socorro, ainda surgirá o livramento, ainda nascerá a salvação, ainda virá a libertação para a crise, para a ansiedade e para a depressão. Sabe por quê? Porque com Deus, quem ri melhor ri por último. Louvado seja o seu nome. Amém. Porque Deus é o nosso auxílio e ponto final. A gente, Gutenberg, aqui na leitura responsiva, Deus é o nosso refúgio e quê? Socorro em presente na angústia, na depressão, na crise. E eu encerro lembrando de uma pergunta no livro do profeta Jeremias, logo no começo, quando há uma pergunta do povo que sofria, há uma pergunta nossa que estamos em crise, podemos estar, e essa pergunta foi feita pelo profeta: não há balsamo em Gileade?
Não existe médico lá em Gileade. A providência de Deus determinou aquilo que acontece e que tem que acontecer na nossa experiência. E eu digo em resumo: existe bálsamo em Gileade, porque Deus é fiel. Existe bálsamo em Gileade, meus irmãos, e este bálsamo é a nossa fé. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. Ficamos de pé. Saímos aqui deste culto cheio da graça de Deus. Vamos cantar o hino 270. Finda-se este culto. Venha, ó Deus de amor. Agradecendo a presença de todos, desejamos a todos uma semana debaixo da graça, do poder, da iluminação do Espírito Santo de Deus. Recebi a bênção tríplice, amém, e o culto será bem. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo